Oi, gente querida, gente amiga aqui da Pós TV Fórum. Eu sou o Mauro Lopes. E você? Tá fechado o seu microfone, querido. Ai, abre o microfone, pô. Eu sou a Rebeca Mota, Mauro Lopes. Como é que É isso você aí. está? Alegria grande, a gente está junto aqui. É uma edição especial do Fórum Café, gravada, porque a gente tá de folga, né, Rebeca? Esse por conta aí Aí, favor da Semana merecido. da Pátria. Nós tivemos transmissão ao vivo do Fórum Café, segunda, terça, quarta, quinta, inclusive, no próprio 7 de setembro, mas aqui é uma edição especial, gravada, a gente deixou gravado para você, para a nossa comunidade aqui. Alegria grande, né, Rebeca? Exatamente, Mauro, porque a nossa comunidade não fica órfã aqui na revista Fórum, na TV Fórum, e a gente preparou, né, esse episódio super especial. Estou muito contente de apresentar esse tema aqui com vocês, porque você sabe, né, Mauro? Eu sempre tive o sonho de ser jornalista e o jornalismo periférico foi quem me abriu as portas aí para essa profissão. Então vai ser muito bom falar sobre isso aqui com vocês também. Olha, é uma edição gravada especial do Fórum Café. Então não tem chat, super chat, nem nada que a gente possa ler, mas vocês podem trocar durante a exibição do Fórum aqui dessa edição especial do Fórum Café, conversas e tal entre vocês no chat. Esta edição especial do Fórum Café foi pensada, Pela produzida, organizada por Rebeca Mota. O que é essa edição especial? Conta, Rebeca. Exatamente, Mauro. Como falei, nós vamos debater aqui hoje com outros dois grandes jornalistas que têm atuado bastante aí na mídia periférica independente sobre esse assunto, né? As pessoas que não estão acostumadas a acompanhar esses veículos de comunicação se perguntam, né, do que a mídia periférica fala. E a gente fala sobre tudo, né? Os jornalistas que estão dentro das periferias, dentro das favelas, falam sobre qualquer assunto, sobre qualquer editoria, a partir de um contexto das margens, dos territórios marginalizados, né? E o jornalismo periférico, ele também preenche uma lacuna que a mídia hegemônica não alcança, que é a criação e o registro de memória desses territórios, que é falar sobre os atores sociais que transformam esses locais que são muito importantes para quem mora nessas comunidades. O jornalismo independente, ele preenche, então, esse espaço que a mídia hegemônica não dá conta e está cada vez mais incidente, né, Mauro, dentro também das mídias tradicionais. Então, vamos receber aqui os nossos Vamos embora. convidados. Só dizendo, ó, mídia periférica, ela não é colorida, ela é multicolorida. Mídia periférica está na favela, mídia periférica está nas periferias, não nas regiões das comunidades. A mídia periférica é a mídia preta, a mídia periférica é a mídia indígena, a mídia periférica está nos territórios da Amazônia, está no interior do Rio Grande do Sul, a mídia periférica está espalhada com toda a beleza e colorido do povo brasileiro. Talvez seja hoje a mídia mais representativa do povo brasileiro. Então, para nós é um grande orgulho receber sua convidada e seu convidado especial. Quem você escolheu para vir conversar, Rebeca? Bom, vou começar com ela, que parece que já nasceu com jornalismo no DNA, né? Já começa pelo nome, que é a Glória Maria, ela é minha amiga querida, moradora de Paraisópolis, mãe da Manu, que é uma criança fofíssima, inteligente, Mauro, você precisa conhecer. Ela se formou em jornalismo pela Escola de Jornalismo É Nós, e a gente vai falar bastante sobre o papel do É Nós também aqui em São Paulo, no Brasil, e pelo Você Repórter da Periferia. E aí nós, como eu disse, né, é um laboratório que trabalha para impulsionar a diversidade dentro das redações. Vamos receber a Glória. Legal. Chega mais, Glória. Olá, pessoal, bom dia! Salve, salve geral aí. Prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Legal. Imagina, Obrigado para nós, né? Que honra que você veio. Muito legal. Quem isso é mesmo. seu outro convidado? Quem vem para esse papo também é o Cássio Renan, ele que é morador de Belém do Pará. Conheci o Cássio no lançamento da Caravana das Periferias do Governo Federal. Ele é jornalista formado pelo Centro Universitário Estácio de Brasília, é coordenador de mídia do Periferia em Foco, um jornal independente focado em mostrar a periferia de Belém, a região metropolitana do estado do Pará, sem estereótipos negativos ou marginalizados.
Chega para cá, Cássio, você também, para a gente bater esse papo. Seja muito Bom dia, bem-vindo, Cássio. pessoal. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ah, legal. Sabe, Rebeca, eu já sei que, assim, fora você, que eu espero que isto seja resolvido em pouco tempo, nós três aqui temos Brasília em comum. Glória nasceu em Brasília, Cássio morou em Brasília e eu estou morando em Brasília. Agora falta você em Brasília, Rebeca. Eu só dei uma passadinha em Brasília muito rápida na posse do Lula, que eu fui de bate e volta, 18 horas de viagem de ônibus, olha. Mas eu quero ir mais tempo para a gente dar um rolê aí no Congresso, né, Glória? Fazer um peão lá no Congresso Nacional, conhecer esses deputados, senadores e levar as nossas pautas também. Então é isso, vamos lá? Vamos começar esse papo aqui, porque não faz muito tempo, né, Glória e Cássio, que esse conceito de mídia periférica ganhou força no Brasil. E aí queria que vocês falassem com cada um, né, do seu veículo, o que é essa mídia periférica e do que ela difere da mídia hegemônica. Vamos começar com a Glória. Conta pra gente. Vamos lá. Fazer uma breve apresentação aqui, né? Eu trabalho na Enóis, onde eu me formei também. A Enóis tinha a Escola de Jornalismo EJ, e a partir de 2019 nós decidimos caminhar para ser um laboratório de jornalismo, né? Então, a gente ainda continua trabalhando com formações, com foco em comunicadores, né, de todo o Brasil, para conseguir pautar e conseguir trazer uma cobertura diferente, né? Com um olhar de diversidade. Então, quando a gente pensa em mídia independente, em mídia periférica, nós estamos pensando em diferentes narrativas, né? Aqui na Enóis, nós temos alguns programas que eu queria apresentar para vocês. Um deles é o programa Jornalismo e Território, desse guia aqui, ó, o Manual Jornalismo e Território, já estou fazendo um marketing aqui, né? E o Jornalismo e Território, ele dá formações para comunicadores de todo o Brasil, né? A gente começou com o Jornalismo e Território Primeira Infância, né, primeira infância e adolescência, onde a gente passou por alguns ciclos com comunicadores da região centro-oeste, norte, sul, enfim, sudeste, de como esses comunicadores poderiam fazer uma cobertura olhando para o seu território a partir desse viés de diversidade, né? Então, como que a gente consegue olhar para a infância periférica, né? Como é que a gente consegue pautar justiça climática e em primeira infância, né? Porque a infância, ela atravessa diversos temas. Então, quando a gente fala sobre esse jornalismo diverso, esse jornalismo periférico, a gente está trazendo outras narrativas, né? Que a mídia tradicional não olha, né? Como que é diferente a infância de uma criança que é da classe média para uma criança que está dentro das periferias, né? Para uma criança negra, uma criança indígena. Então, eu acredito que a gente passa por esses caminhos, né? O caminho da diversidade e dessas diferentes narrativas que existem dentro de um território. Isso mesmo. E você, Cássio, como você enxerga essa questão da mídia periférica? Como ela chegou na sua vida, né? E, na sua opinião, qual que é a diferença dela para a mídia hegemônica? Explica aqui para a nossa comunidade. Perfeito. Também, seguindo aí a Glória, né? Eu sou Cássio Miranda. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Cássio Miranda, jornalista de formação. Trabalho, depois que eu concluí a faculdade, eu fui para mídia comunitária, né? Comunicação comunitária, caí de bandeja nesse universo e junto com o Hélio Frazão, que é o coordenador do coletivo Periferia em Foco aqui em Belém do Pará, e a gente começou a fazer um trabalho, na verdade, ele já fazia esse trabalho, né? E quando eu já conheci da faculdade, a gente acabou somando e a gente ampliou essas narrativas. A comunicação comunitária, ela tem um lugar, né? Ela tem um lugar muito de pertencimento, de você se enxergar para dentro do território, de você se olhar como parte de um processo aonde você está querendo ali pautar o que a grande mídia não pauta, né? Problemas sociais que muitas vezes passam despercebido e também não só os problemas sociais, né, como as questões da necessidade, as questões, né, das desigualdades, mas também a gente mostra através da comunicação comunitária aquilo que tem dado certo, aquilo que o nosso território tem feito e contribuído com o país, contribuído com acesso a tantas coisas, à cultura, ao esporte, ao entretenimento. Então, a nossa gente sabe fazer muita coisa e muitas vezes passa despercebido.
a grande mídia hegemônica, fazendo esse comparativo, ela só pauta só as mazelas sociais, a pobreza, né, a desigualdade, a questão da criminalidade. Muitas vezes essas pautas elas estão muito latentes nessa grande mídia. E nós construímos uma contranarrativa. A gente começa a mostrar que os territórios eles também têm cores, eles têm vida, eles têm pessoas que são ativistas culturais, são artistas que estão contribuindo com a sociedade. Então a gente começa a mostrar uma narrativa um pouco mais diferente e ampliar essas vozes, né? Ninguém precisa de voz, todos nós já temos vozes. A população periférica já tem voz. É através da sua cor, é através da sua vestimenta, é através de como se porta em determinados assuntos. E nós, jornalistas periféricos, a gente só tem um exercício que é ampliar isso. A gente conhece um pouco da técnica e a gente vai lá e fortalece e amplia essas vozes através das redes sociais, através da internet, que com certeza, para a gente que trabalha a mídia periférica, isso foi assim, um grande ganho, porque foi através da internet que a gente começou, né, a mostrar mais essa periferia forte, potente, cheia de conteúdo, de gente que é trabalhadora, mas também que está ali para ensinar, que está ali com grandes sonhos, né? E a gente vai só através das nossas lentes, através do fotojornalismo, através das reportagens, das matérias, a gente coloca isso também aí como pauta, né? De não só mostrar um lado ruim, mas também o lado bom da periferia. Aí. Quer eu comentar, Mauro? Vi que você Não, abriu o tranquilo, microfone. estou aprendendo aqui. Não, tá ótimo. Eu costumo dizer, sabe, Mauro, que essa mudança, porque hoje em dia os veículos de mídia tradicional, eles pautam muitas coisas, muitos dos assuntos que a mídia periférica vem falando já de muitos anos, né? E eu entendo que isso é muito por conta dessa pressão, por conta das políticas públicas de acesso à educação, né? As pessoas conseguiram ingressar, acessar a universidade, acessar formações, né? Como é o caso da Enóis, e conseguiram entrar, então, dentro dessas redações e mudar, trazer mais diversidade para essas pautas que excluíam esses moradores de periferia, nos excluíam, né, enquanto pessoa, enquanto sociedade, dessas pautas. E aí o advento da internet é muito importante por isso, porque uma vez que você não é contratado, né, porque era muito difícil uma pessoa periférica, preta, pobre, enfim, ser contratada por um veículo aí expressivo. E aí o advento da internet facilitou com que as pessoas criassem os seus próprios portais, os seus próprios veículos e condicionassem aí a pauta com esse olhar mais diverso para dentro dos territórios. E aí sobre isso que eu queria ingressar também, né, nessa segunda pergunta, que é em relação aos desafios, né, de se manter uma mídia independente no Brasil. Aqui a gente fala muito sobre isso, né? Quem mantém aqui o nosso Fórum Café, a nossa comunidade, através do envio do Pix, através do envio de superchats, da membresia, enfim, mantém aqui a comunidade, porque a gente não tem apoio, né, do governo, publicidade. E quando se parte para a mídia periférica, esse cenário é ainda, né, pior, ainda mais difícil e complicado. Então, quais os desafios aí para se manter no Brasil fazendo jornalismo a partir da periferia? Fala aí, Glorinha. Olha, eu vou pegar aqui, que esse é um tema que a gente tem falado muito aqui na Enóis, né? A sustentabilidade das organizações. Aqui na Enóis nós temos um programa que se chama Diversidade nas Redações. O Diversidade nas Redações aconteceu entre 2020 e 2021, onde nós apoiamos com um aporte, né, com grana, 10 redações, e nós passamos por formações com essas redações, desde cultura, gestão, e produção jornalística, né? Porque nós entendemos que o jornalismo, falar de jornalismo diverso, é também cuidar, por exemplo, da equipe, né? É cuidar dos jornalistas que vão estar em campo, é também ter um editor diverso, é também produzir uma pauta, né, com diferentes fontes, né? Então, eu acho que um desafio também que a gente traz, né, é sobre a sustentabilidade dessas organizações. Aqui na Enóis a gente está começando na área de captação a falar como, a explicar, enfim, trocar com esses veículos, esses jornalistas, né, das periferias do Brasil, de como se pode captar a partir da Lei Rouanet, por exemplo, ou como a gente pode captar a partir de um edital de cultura, como que a gente consegue enquadrar o jornalismo, né, nesses diferentes editais, porque é uma maneira de
manter ali nossa sobrevivência, né, nossa existência. Além disso, também buscar caminhos pela comunidade, né? Como que a gente consegue fazer uma captação de pessoa física, né? Então, a gente tem levantado, né, esse tema para que a gente consiga direcionar e abrir caminhos mesmo para que essas organizações vejam quais são as possibilidades de captação, né? Então, essa questão da grana é uma coisa que pega muito para os veículos independentes, né? Glória, deixa eu te perguntar. Você falou que fizeram essa pesquisa, então, em 10 redações, não é isso? É um programa onde nós acompanhamos durante 10 um ano. redações de veículos periféricos. Independentes, veículos periféricos independentes. Perfeito. Tá, legal. A outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte... Vocês funcionam, então, se eu entendi bem, e acho interessante essa tua escolha, Rebeca, né? Vocês funcionam como uma escola e como uma assessoria também. Uma escola para pessoas individuais que querem se formar como jornalistas. Imagino que vocês dão cursos de capacitação para os jornalistas que já estão nos veículos periféricos e fazem também consultoria e assessoria para esses mesmos veículos, é isso? É esse o universo de trabalho de vocês? Contextualizar um pouquinho mais a Nós. A Nós, ela não é um veículo jornalístico, né? A gente apoia os jornalistas locais, inclusive, né? Que é uma coisa que a gente fala muito sobre jornalismo local. Então, a gente já foi uma escola de jornalismo, né? A escola de jornalismo parou ali em 2019, e aí, a partir disso, a gente virou um laboratório. Então, a gente vai testando ferramentas e o DNA da Nós carrega ainda as formações, né? Então, nós temos alguns programas, que é o Jornalismo e Território, né, onde a gente leva a temática X, a gente ficou quase 2 anos dando formações sobre justiça climática, né, para comunicadores com foco na região centro-oeste e norte do país, e aí a gente dá um aporte financeiro, né, para que esses comunicadores se mantenham na formação. São 10 encontros que passam por temas desde mapeamento de pautas no seu território até distribuição, né, da reportagem. E aí a gente também, além disso, a gente teve diversidade nas redações, que é outro projeto pilar, que é esse que eu trouxe, né, onde a gente apoiou com grana, informações, 10 redações espalhadas pelo Brasil, e nós temos também o Prato Firmeza, que é o Guia Gastronômico das Quebradas, que começou aqui em São Paulo, onde a gente mapeou alguns restaurantes das periferias para falar que na periferia tem comida boa e de qualidade, que tem diversas histórias, né? Agora a gente está caminhando para a 5ª edição. Então, esses são alguns programas pilares da Enóis, e aí a gente dá essas consultorias também, né, de sustentabilidade, que é um tema que a gente está levantando muito, e que a galera tem interesse, né, porque o pessoal quer saber como que se capta dinheiro. Inclusive, a gente acabou de soltar uma ferramenta lá no nosso site, a gente tem a nossa caixa de ferramentas, onde a gente coloca diferentes ferramentas de como você consegue fazer uma cobertura no seu território, de como você consegue captar pela Lei Rouanet para projetos de jornalismo. A gente acabou de soltar esses dias sobre essa questão da captação, e agora a gente está levantando esse tema mesmo, sabe? Para levar para discussão e compartilhar com as pessoas, porque tudo que a gente faz aqui na Nós é muito compartilhável com o mundo. Tanto que a gente lança nossos guias, distribui para que as pessoas possam ter esse acesso. Legal. Existe, né, Cássio? Trazer você para essa conversa também. Pode comentar sobre essa questão. Tirar o mute aqui. Eu conheço esse guia da gastronomia da Enós. Eu acompanho a Enós, o trabalho, né? Sigo vocês nas redes sociais. O trabalho de vocês é fantástico. Gosto muito, né? Tem muitos insights, muitas dicas lá, muita informação legal. É bom que a gente está aqui, assim, num bate-papo, assim, que a Rebeca escolheu muito bem, porque a gente se conecta, né? Eu estou no norte do país, vocês estão aí no centro-oeste, né? Falando, mas a Rebeca está no Rio, né? Ou São Paulo? Não, tem São Paulo. Rebeca e Glória em São Paulo. Mas a gente... São Paulo. Mas a gente está muito conectado, sabe? Em rede, a gente, né, acompanha o trabalho um do outro. E também, como a Glória já explicou um pouquinho, a gente também está nessa mesma pegada, assim, de entender esses desafios, né? Que fazer mídia comunitária é desafios, né? Nós não temos recursos como um veículo de grande porte, então muitas vezes falta, né? Um material, falta uma passagem de ônibus, por exemplo, né? Isso, mas a gente ali vai se ajudando
e a gente também está nessa mesma pegada de fazer formações para os nossos comunicadores periféricos, para que eles entendam que ferramentas são essas, como é que dá para simplificar, como é que a gente pode utilizar o smartphone para a gente fazer uma matéria, né? Isso com recursos que são gratuitos, com aplicativos que dá para fazer uma edição de vídeo, de som, de áudio. Então, assim, a gente vai pegando esses insights, né, e trabalhando dentro dos nossos territórios. E nós ainda não avançamos com a questão assim de uma cooperação, uma captação a nível de valores, né? A gente ainda não tem assim, apoia aqui o jornalismo, a gente ainda não chegou nessa seara, mas a gente hoje tem olhado muito, Rebeca e Mauro, para a questão dos editais, né? Com essa retomada aí dessa nova gestão a nível de governo federal, e a Rebeca esteve em Belém, né, com o lançamento lá da Caravana das Periferias, a gente percebeu que o governo está muito assim aberto para essa mídia, né, para essa galera aí que faz mídia comunitária, e a gente tem agora focado nesses editais de fomentos, né, à comunicação periférica. Então a gente tem participado, né, lido os editais para saber como é que faz para a gente concorrer a uma bolsa, a um fomento. Então a gente tem muito tentado captar por essa forma. E também a gente sempre está inserido informações que acontecem em vários veículos. Nós sempre está fazendo formação, o pessoal da Abrage, o pessoal lá do Fogo Cruzado. Eu estou participando, na verdade, recentemente participei de uma formação com o pessoal da ONG Saúde e Alegria, que faz um trabalho fantástico aqui no município de Santarém. Eles fizeram uma formação para preparação para o COP28, que também vão captar 10 jornalistas para escrever uma bolsa. Então, vai ter um auxílio para essa bolsa, né, reportagem. Eu estou construindo uma pauta com o Instituto Sol da Paz e a Ponte Jornalismo. Eu fui selecionado para fazer uma pauta com esse tipo de bolsa. Então, assim, a gente vai vendo como eu posso falar, esses caminhos para a gente tentar ir se construindo financeiramente para a gente ter sustento, né? Essa sustentabilidade, que muitas vezes não é fácil. A gente pega muito perrengue aí, mas a gente tenta fazer porque a gente ama o que a gente faz e comunicação periférica, eu não sei agora, mas eu sou suspeito. Eu adoro fazer comunicação periférica porque é um barato, assim, é um aprendizado, é Sim, um laboratório, como a Glória falou, é um é um laboratório. laboratório. Cássio, eu não acredito que você está no mesmo grupo que eu no WhatsApp da reportagem da Ponte. Eu também estou fazendo uma. Estamos no mesmo Sério? grupo no WhatsApp, aham. Sério? Da Massa, mesma eu bolsa tô do fazendo Instituto Sora Paz. Olha aí, Vai Isso, que sair, legal. olha que legal, cara. vai Eu sair logo adorei. mais a reportagem. Tu vai... Muito bom. Que bacana. A tua matéria é sobre Olha, o quê mesmo? parabéns, viu? A minha matéria é sobre o ZNO, que é um coletivo da Baixada Santista, trazendo o histórico dos funkeiros pioneiros que foram assassinados. E a atuação da ZNO com a galera do funk, os jovens do movimento do funk, né? Porque eu acabei não falando aqui, mas eu também sou muito ligada ao movimento da cultura. Eu fundei a Batalha do Paraisópolis, né? Que é um evento contínuo na comunidade. E o Sete Notas, que é um estúdio que dá formações para jovens e crianças na área da música, né? Nós ganhamos o VAI, que é um incentivo, né, da prefeitura, onde a gente tocou aí durante 8 meses as oficinas. E aí agora a gente está dando outros passos aí. Então, estou conectada entre jornalismo, cultura, né? Tá tudo muito conectado aí. Aí eu juntei, achei essa pauta, achei essas histórias e estou tocando aí com a Ponte, Instituto Sou da Paz. E aí eu vi seu nome lá no grupo Cássio, aí você falou agora, conectou tudo. Legal. Que legal, que legal. E olha, E tua uma coisa matéria muito qual é, Cássio? E a tua pode matéria falar. qual é, Cássio? Eu vou falar sobre os territórios pela paz, uma política pública aqui do governo estadual, onde eles têm feito várias complexos comunitários, né, que reúnem serviços de cidadania para enfrentar a criminalidade. Então, é um projeto de política pública. Fiquei muito com medo, eu confesso, Mauro e Rebeca, porque assim, né, é um projeto de política pública, não está vindo dos territórios, né, é um projeto de governo. Mas eu fui ousado, eu arrisquei, porque é um projeto que tem dado certo, a gente está vendo resultado, né, na baixa da criminalidade por conta
dos serviços que é prestado à população periférica, eles chamam de usinas da paz. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. E aí eu vou pautar sobre isso, com essa transformação, né, social dessas pessoas em territórios vulnerabilizados que muitas vezes não tinham perspectiva, só estavam inseridas ali naquele contexto de violência, de morte, e hoje, né, há um poder público fazendo ali o seu papel, mas também há a participação ativa da comunidade em abraçar esse projeto e usar. Então, é um projeto fantástico, porque tem esporte, tem serviço de saúde, tem capacitação profissional. E aí eu arrisquei, né? Vou tentar e vamos ver se vai dar certo. E foi aprovado e a gente está aí construindo, e vai mostrar aí um pouquinho para vocês em breve, quando estiver pronto. Eu acho que a gente já está na fase final, daqui a pouco a gente tem aí mais uns alinhamentos, né? Até sair a pauta e eu convido vocês para lerem esse material que está muito bacana de construir. Com certeza, a gente vai divulgar aqui, né, Mauro? E vocês falam, né, trazem os dois, né, no discurso, uma coisa muito importante que ajuda a identificar o local do jornalismo periférico na atualidade, que é a questão das formações, da profissionalização, né, Mauro? Quando eu trabalhava ainda no Embarque no Direito, que era um jornal impresso que a gente distribuía no Capão Redondo, uma mídia periférica, às vezes a gente chegava nos lugares para discursar com outros jornalistas também da mídia hegemônica, e as pessoas sempre colocavam a gente no lugar do jornalzinho, né, da galera que faz ali o comunitário e tudo mais. E aí a gente percebeu essa necessidade de ir para a faculdade, de estudar, de buscar especialização, formação, e aí é muito importante, Mauro, que a Glória traz nesse sentido, que é os jornalistas de periferia que conseguiram acessar a universidade criam, então, formações para os jovens que vêm depois, para os jovens que ainda não conseguiram ingressar numa universidade, seja ela pública, seja ela privada, que a gente sabe quais são os déficits educacionais, né, dentro desses territórios, e tem muito jovem que tem o sonho de ser comunicador, de ser jornalista, né, e às vezes não consegue, demora muito para acessar. E aí, muito importante, né, quando a periferia acessa esses espaços de poder, a academia, para que consiga, então, formar novos comunicadores com o olhar que a gente precisa para esses territórios, né? E aí, queria que você trouxesse, Glória, um pouco mais também desse sentido das formações, né? Você falou muito sobre o jornalismo e território, mas vocês também têm outros programas formadores, né? A gente fala muito aqui sobre meio ambiente, sustentabilidade, e esse é um tema que estava muito distante da galera da Quebrada, né? Mas vocês têm mudado isso a partir dessas formações. Conta para a gente um pouco sobre esse programa. Conto sim. Esse foi uma edição de Jornalismo e Território, né? Onde nós fomos ali para a região norte. As formações eram online, né? Região norte e centro-oeste do país. E a gente passou por... São 10 encontros, né? Com esse aporte também financeiro. E aí nós passamos por essa temática de justiça climática, porque é um tema muito urgente, né? Que a gente tem pautado muito, falado muito aí, que tem atravessado todo mundo, né? E, inclusive, trazer também as pessoas que são mais afetadas, né, pelas mudanças climáticas, né? Que são as populações indígenas, são os quilombolas, são as mulheres, são pessoas com deficiência. Então, a gente quis levar a formação, né, para que esses comunicadores pudessem, no final da formação, escrever uma reportagem sobre o seu território e como a justiça, essa mudança climática, né, como que isso tem afetado essas populações, né. Então, teve matérias de pessoas que trouxeram como as mulheres são as mais impactadas, né, então, em veículos parceiros, né, que a gente também faz ali uma parceria com veículos locais e lá são publicadas essas matérias. Também teve pessoas que trouxeram como as mudanças climáticas afetam as crianças, né? Então, como esse tema é interseccional, né? Isso que a gente também traz muito nas pautas e nas formações, o quanto tudo se cruza, sabe? E o quanto, por exemplo, a galera de São Paulo é afetada também, né? Uma coisa que eu falo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Paraisópolis, né? Que é o território que eu amo, aprendi muitas coisas no Paraisópolis, mas o Paraisópolis é um território que só tem 3% de área verde, para uma população de mais de 100 mil habitantes, né? E é uma quebrada também que tem um grande índice de pessoas que têm asmas.
tem asma, né? Eu sou uma das pessoas, por exemplo, que tem asma, né? Então, como que a gente consegue relacionar isso, né? A falta de espaços verdes na comunidade, a falta de saneamento básico, a falta de uma alimentação de qualidade, né? Então, como é que esse tema atravessa todos nós, assim? Então, o objetivo da Enóis é muito isso, né? Fazer com que esses comunicadores locais comuniquem sobre seus territórios, porque não existe ninguém melhor para falar sobre seu território do que quem vive ali, né? Agora, também trazer uma novidade, agora eu estou participando da agência Mural, né, como muralista, e em breve estarei construindo aí minha primeira pauta, né, que é sobre a Associação de Moradores e a primeira mulher presidente e uma das cofundadoras, e em breve também vou tocar essa pauta sobre esses 3% de área verde no Paraisópolis, porque é uma coisa que veio de uma vivência minha, né, desenvolver asma em São Paulo, asma, rinite, enfim, e estar morando numa quebrada onde tem muita viela e tem muita umidade, não bate ar direito, não bate sol. Então, como todas essas questões, né, que parecem ser pequenas questões, afetam a nossa saúde, né, afetam o nosso dia a dia. Então, ter o jornalismo presente no território, né, é importante para que a gente consiga trazer essas questões e cobrar o poder público também. Você dorme que horas, Glória? Olha, depende, eu sou muito frita nas ideias. 1 hora da manhã, às vezes, geralmente. Nossa Senhora. Cássio, eu vou direcionar para você, então, esse contexto, né, de ser visto como o jornalzinho, né, a galera que ainda está chegando. Como que você lida? Porque eu sei que você participa de vários eventos, é convidado para falar sobre essa atuação. E olha que importante, né, Mauro, isso que a Glória traz para a gente. A gente fala muito aqui sobre consciência ambiental, e aí a periferia tem um olhar de como que isso afeta lá na ponta, né? É a criança que tem asma, é a pessoa que tem a rinite, porque a viela é úmida, as casas não batem sol, não recebem a luz do sol, e aí fica tudo úmido, mofado, e como que isso também faz parte da mudança climática, como isso também afeta, só que afeta de um jeito diferente, né? E aí, Cássio, como que você lida, né, com essa coisa de ser visto, às vezes, como o menor, como não profissional, por trabalhar com a mídia periférica? Muitas vezes, assim, o que agora fala faz todo sentido, sabe? Muitas vezes a gente tem esse pensamento pequeno, pensamento, né, de que nós somos pequenos, isso, nós somos menores, mas na verdade nós somos muito grande, nós somos potência, periferia é potência. A gente fala melhor do que qualquer outra pessoa. Recentemente aqui no Pará a gente teve um evento que foi recordo agora o nome, perdão, alguma coisa da Amazônia, Fórum da Amazônia. Perdão, que eu não lembro, acho que teve aqui em Belém, uma conferência sobre a Amazônia, já em preparação para a COP30, que Belém ganhou, né, como país sede para fazer a COP30, e aí a gente em discussão, mas como é que a gente vai reportar isso? Como é que a gente vai discutir esses assuntos, né? Isso, e a gente se sente assim, e aí veio toda aquela mídia, né? A mídia internacional estava aqui no Pará, todo mundo veio, se credenciou, e quando a gente foi olhar lá o credenciamento oficial, não tinha espaço para mídia comunitária, para os veículos alternativos. Era só assim, portal de notícia, veículo, né, tradicional, veículo de rádio. E a gente se questionou isso, quer dizer, não abrir espaço para a mídia comunitária, para fazer o credenciamento de imprensa. Então a gente ainda é muito assim, né, um pouco meio que esmagado, sabe, espremido, né? E a gente não se vê assim. Muitas vezes eu pensei assim, poxa, nós somos pequenos, nós só somos poucos, só somos dois, somos três, mas na verdade a gente tem uma força tão grande de comunicação com o nosso território, com as nossas pautas. E falando sobre crise climática, eu moro aqui na Amazônia, né? Eu estou aqui dentro desse olho do furacão, né? Os olhos Uhum. estão no país. Então, mais do que nunca, a gente precisa ensinar os saberes que a gente tem. Nós temos muitos saberes, nós sabemos melhor do que qualquer outra pessoa a como a gente pode cuidar, né, dos nossos rios, das nossas florestas, né, dessa coisa assim dessa manutenção, né, do alimento, né, da agricultura. Então, nós sabemos melhor do que
porque ninguém fala sobre isso. E, e, e a gente sabe os perrengues que a gente passa, as enchentes, essa questão do calorão, tá muito quente recentemente, né? Calor, calor, muito calor, dá uma chuva aí desola tudo, sabe? É uma situação toda. Mas a periferia ela já está acostumada muito com isso. Mas hoje, nós jornalistas periféricos, a gente tem uma missão muito crucial que é ensinar a preservar, a cuidar, a mostrar que isso é importante. E não só isso, mas mostrar também que a gente precisa olhar para essas situações e mostrar para o poder público, Mauro e Rebeca, que a gente está ali, né? Que os grandes impactos ambientais, eles não são para a classe alta, para a classe média, é quem mora na quebrada, quem mora na comunidade. É a comunidade que sofre, sabe? Por falta de saneamento, uma série de coisas, né, com uma mobilidade urbana que é ruim. Então a gente precisa trazer essas pautas e também a gente tem dois desafios, né, Glória? A gente precisa mostrar os problemas, não é isso? Mas também a gente precisa mostrar aquilo que a periferia tem feito para combater esses problemas, que a gente tem muitas soluções para apresentar. Recentemente participei de uma agenda aqui na Assembleia Legislativa do Pará. Eu entrevistei uma professora da Universidade Federal do Pará, da UFPA, e ela falou que a periferia tem muito exemplo prático, simples, né? Que nem precisa de muito recurso para cuidar dos mananciais, é isso? Para cuidar sabe, dos rios, dessa questão toda de reciclagem, dessa questão ambiental. E tudo isso impacta diretamente na crise climática. Então, olhando para nós, coletivo, nós temos assim uma força muito grande, mas mesmo assim a gente precisa estar, não sei como é que a Glória lida com isso, mas todo o tempo eu sinto que a gente precisa se reafirmar. Todo o tempo a gente precisa se reafirmar. Nós estamos aqui, nós somos potência. A gente precisa mostrar o nosso potencial. A gente sabe falar, a gente sabe fazer, a gente sabe construir, a gente tem narrativas, sabe? Porque muitas vezes quando a gente chega nessas pautas, é, se a gente não se posicionar, o jornalismo tradicional, eles olham para a gente como detém, né? Ah, isso aí é uma mídia pequena, isso daí, né? E eu já percebi, não sei agora, já percebeu o negócio, que muitas pautas, às vezes, eu até estava conversando com o coordenador, Mauro, que muitas pautas que nós construímos, a grande mídia, ela vai lá e pega aquela Uhum. pauta, Sim. né? Porque nós temos algumas fontes e acesso que a grande mídia não tem. Só a mídia. E eles ficam lá fazendo o quê? Garimpando o que é que a gente está abordando, qual é o assunto que a gente pautou, que muitas vezes é uma coisa exclusiva, que está só com a gente, porque a gente tem esses acessos, essas vozes estão muito próximas a nós. E eles não vão querer dar uma entrevista para um veículo de grande mídia. Muitas vezes eles querem dar entrevista para a gente, o Periferia em Foco. Eu acho bacana isso. Não, a gente é convidado para, não sei o que, olha, tem aqui um assunto e tal, uma pauta. Cabe para vocês? Cabe, vamos lá. Então, eu acho bacana, sabe, esse contato com essas fontes, que muitas vezes a grande mídia não tem. Então, isso é um privilégio para nós. Sim, e às vezes não querem nem Inclusive. pagar, né? Pelo conhecimento que a gente tem Ah, do não. território. Hã? Eles querem só nossas fontes, né? Só que existe também uma coisa diferente, assim, que eu percebo quando eu vou entrevistar a galera do meu território, é pelo fato de eu estar naquele território, saber entender aquela vivência e também da relação de respeito e afeto, né? Porque o jornalismo tradicional, ele vai lá, pega, entrevista a galera, vai embora, acabou, virei as costas, né? Nós continuamos no território, a gente continua tendo uma relação, né? Inclusive, tem pessoas que eu entrevistei que às vezes me mandam sugestão de pautas ou manda alguma reclamação, sabe? Ai, tá faltando leite na creche das crianças, sabe? Ah, tá faltando isso. Tem como você fazer uma matéria sobre isso? Então, a gente acaba estando nesse lugar de referência mesmo, sabe? Então, é uma relação muito importante também de afeto. Sim, Perfeito. é isso mesmo. E, na opinião de vocês, o que falta ainda para a gente avançar nessa questão do reconhecimento, né, da sociedade, do jornalismo periférico nesse lugar da credibilidade, né? A gente trabalha igual, a gente apura igual.
né? A gente escreve igual porque aprende as técnicas da mesma forma, mas ainda assim existe uma resistência, né, por parte da população, dos colegas jornalistas, de entender também o jornalismo periférico neste lugar de credibilidade, né, de responsabilidade com a ética do jornalismo que a gente aprende. Vocês acham que falta muito para avançar ou isso já está chegando no mesmo nível? Pode ser você, Cássio. Eu acredito que a gente passou por uma avalanche, eu vou dizer assim, nessa expressão. A gente foi, não só a mídia periférica, mas todos os profissionais de comunicação, eles foram resistentes. Todo mundo, numa gestão passada que estava à frente do país, né? Um gestor que totalmente era contra a imprensa, né? Isso, não queria uma relação amistosa com a imprensa, perseguiu muitos jornalistas e não só a mídia periférica, mas também a mídia tradicional foi muito perseguida. Foi um momento de muita escuridão, mas que hoje, com essa nova gestão, né, desse novo governo, eu consigo observar e perceber que a gente consegue um pouco mais respirar. Hoje, todos os veículos de comunicação, principalmente nós de mídias alternativas, periféricas, hoje a gente tem uma secretaria especializada nisso, que é a Secretaria de Assuntos Periféricos, que a Rebeca veio aqui, eu conheci pessoalmente, né, na Caravana das Periferias. Ou seja, hoje essa atual gestão ela consegue dialogar melhor com esses coletivos. Ela está aberta para ouvir, ela está aberta para aprender e também para contribuir de alguma forma. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu avançar em alguns passos. A gente consegue hoje pautar os nossos assuntos, a gente consegue hoje se sentir pertencente, né? A gente hoje tem esse pertencimento de uma forma muito mais forte. Hoje a gente consegue ter esse espaço que muitas vezes já foi muito assim, como eu posso falar, a gente não conseguia. Nós éramos engolidos, né? Nós éramos, né, ditos como são baderneiros, né? Isso, só quer tumulto, né? Esse pessoal só faz, né? Só quer só tumultuar, não sei o quê, só quer fazer crítica. Porque, assim, o que é que eu percebo, Mauro e Rebeca, nós somos jornalistas. A mídia comunitária alternativa, ela tem uma força de autocrítica, né? Nós pautamos contra as narrativas. A gente fala, a gente combate o racismo ambiental, a gente combate o preconceito, a gente combate uma série de coisas que estão todo o tempo querendo esmagar as pessoas pretas, as pessoas que estão em territórios vulnerabilizados, não é isso? Então, essa é uma marca, vamos dizer assim, da comunicação alternativa. Mas a gente entende também que não é só bater, a gente precisa também mostrar as soluções. E aí vem o É Nós, vem o Periferia em Foco, vem outros coletivos mostrar o quê? Formações técnicas, mostrar o que a gente tem feito de melhor, a gente mostra narrativas que têm dado certo na periferia, pautas que são que importantes, projetos que muitas vezes não são pautados na grande mídia, a gente vai lá e consegue ampliar isso. Então, eu percebo assim que a comunicação hoje alternativa, ela avançou um passo, sabe? Ela está assim numa grande um respiro, há um alento, né, muito bom que a gente consegue hoje estar construindo essas narrativas de uma forma um pouco mais tranquila, sem estar sendo perseguido. Mas ainda assim, eu vejo como desafios, é desafiador fazer mídia comunitária no Brasil. Muitos colegas nossos, agora eu acho que devem ter experiências com isso também, já foram também cerceados, já foram perseguidos, né? Isso já foram não, não sobe essa pauta aí. E isso é muito comum, ainda há ainda uma certa, né, preconceito contra mídias alternativas. Mas a gente precisa todo o tempo estar se reafirmando, se construindo, mostrando as qualidades que a gente tem. Como você falou, Rebeca, tem a técnica, a gente sabe construir, a gente sabe escrever, a gente sabe, né, como construir uma pauta, uma matéria, mas a gente precisa estar todo o tempo se reafirmando.
e furando as bolhas, sabe, Mauro? É furar as bolhas. Tá sempre ali se fazendo presente, mostrando ali a nossa cara mesmo, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ser sempre visto e que a gente construa relações. Eu Uhum. acredito, a Glória hoje falou aí que está junto nessa pauta do Instituto Sou da Paz, e eu vejo quanto a mídia comunitária alternativa, ela também tem construído uma relação de rede, né? Uhum. São fortes. E eu acho que é por aí que é o caminho que a gente vai conseguir cada vez mais avançar e se mostrar como um jornalismo diferenciado, que também Legal. tem a sua expertise, tem a sua qualidade. Uhum. É Perfeito. isso aí. Glória, e para você? Você acha que falta ainda? Estamos próximos de alcançar este lugar? Eu Como você acredito avalia? vamos lá, acredito que estamos no caminho, né? Acho que esse fortalecimento de rede é muito importante. Aqui na Enóis a gente criou uma área, assim, esse ano, né, que foi se moldando muito naturalmente, que é a área de comunidades, né? E na Enóis nós temos uma rede de mais de 2.000 jornalistas locais. Então a gente conecta, né, tipo, os trabalhos, oportunidades, editais. Então acredito que para a gente conseguir se fortalecer vai ser a partir dessa formação de rede, a partir de chamar um coletivo para fazer um prato firmeza, a fazer um manual. Inclusive, a gente está fazendo a 5ª edição do Prato Firmeza, com coletivos espalhados pelo Brasil, né? Então, tem a galera de Salvador, tem a galera de São Paulo, tem a galera do Rio. Então, acredito que vai ser por esse caminho, sabe? E também muito espalhar pelo território, né? Como eu disse, quando a galera te vê como referência, e entende que você faz um jornalismo, entende que você está escrevendo ou produzindo vídeos para falar sobre um problema ou sobre uma potência do território, acredito que isso vai ganhando força, sabe? Isso vai ganhando referência, vai firmando a rede. Então, acredito que seja isso, a credibilidade e o nosso fortalecimento ele é coletivo. Legal. É isso, concordo com vocês. Acredito que por conta desse movimento, né, de nós que acessamos aí a educação, fazer jornalismo, os próprios veículos tradicionais têm criado aí, meio, não sei se eles estão percebendo, acredito que sim, né, essa nova linha editorial, né, essa nova editoria, na verdade, que é as periferias e favelas, e que bom que tem aberto espaço cada vez mais para esses profissionais que vêm da periferia, que têm esse olhar humanizado e diverso, como o Mauro citou aqui, no começo do nosso programa. E é muito bom, né, Mauro, estar em rede com esses profissionais também. Eu comecei lá no Você Repórter da Periferia, no Capão Redondo, foi meu primeiro projeto de jornalismo, e eu acho que seria muito difícil ingressar nesse mercado se eu não tivesse o apoio da galera lá do Capão, que conseguiu acessar a universidade e depois veio trazer formação para esses jovens que têm sonho de ser jornalistas também. Ai, gente, eu amei o papo. Também passei por lá, Rebeca. A galera é incrível, assim, tá no meu coração. Legal. Vamos Rebeca, trazer o Ronaldo. adorei essa dupla que você escolheu para conversar com a gente e creio que a gente podia aqui na Fórum começar um processo de diálogo e elaboração comum e de abre caminhos, né? Com essas mídias periféricas tão cruciais para o país. Acho que, nossa, aprendi muito hoje, gostei muito, viu? Muito legal Muito mesmo. bom, né, Mauro? É isso aí. Faço votos de que sim, porque a gente também fala sobre política, a gente quer falar sobre política e economia, queremos que o presidente Lula ouça as demandas dos territórios, né? E ninguém melhor que esses porta-vozes aí de cada localidade, de onde vivem, de onde moram, para falar, para serem porta-voz aí desses moradores. Então, meninos, agradeço demais vocês. Rede social rapidinho, Glória Maria, quem quiser te achar, ver o que você está falando, como que faz? Fechou. Glória Maria Comunica. Aí, Legal. Cássio. Cássio, ponto jornalista, e o coletivo que eu faço parte é o coletivo Periferia em Foco. Tá lá nas redes sociais, é só seguir, acompanhar o nosso trabalho, curtir, compartilhar, estamos lá em rede. Isso, e para Valeu. achar é nós mesmo, né, É Glória? nós. Isso, também tá lá na Agora minha sim, bio, todos os coletivos que eu participo, então é só clicar lá. Perfeito. é isso, meu amigo Mauro Lopes, muito obrigada aí pela parceria. Que bom, né, que a gente está aqui falando sobre isso. Legal. Valeu, Rebeca. Valeu, Glória. Valeu, Cássio. Adorei conhecer vocês. De repente, a gente converte todo mundo para um encontro
de abraços e beijos em Brasília, né? Com certeza. Nossa, maravilhoso. Vamos sim. Valeu, gente querida. Obrigado, então. Valeu, obrigada pelo convite, pessoal. Boa jornada para vocês. Paz e bem. Tchau, todo mundo. Tchau, Agradeço tchau. também. Um abraço. Até logo.